Fala pessoal, bem-vindos ao canal CLT Investidor. Hoje vamos falar sobre uma oportunidade interessante. FIIs que estão pagando dividendos acima de 10% ao ano. Se você busca renda passiva e diversificação, esse vídeo é para você. Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembrando que esse conteúdo ele é educacional e informativo. Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Um contexto importante antes da gente entrar no conteúdo. Contexto de mercado. A bolsa, ela fechou em queda e o dólar em alta. Neste cenário, FIIs com dividendos robustos, eles se tornam uma alternativa defensiva e geradora de renda passiva. Apesar disso, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil, ele caiu cerca de 0,5% só na última semana, mostrando que apesar de eles serem uma oportunidade defensiva, ele ainda ele é pressionado em um cenário de aversão ao risco. Então, com juros elevados, muitos fundos eles estão enxergando dividendos acima de 10%, superando inclusive alguns títulos de renda fixa. Então, quando a gente fala, né, em queda de juros, muitas pessoas pensam assim: renda fixa vai pagar menos, então os FIIs automaticamente vão subir. A lógica faz sentido, mas ela não é tão simples assim. E é justamente aí que pode estar a oportunidade. A grande assimetria dos fundos imobiliários, eles na prática acontecem porque os ativos eles são muito pressionados em um cenário de juros alto, mas eles se beneficiam de um cenário diferente de juros altos, ou seja, quando a curva de juros começa a se inverter. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, com juros altos, o mercado ele exige retornos maiores de qualquer ativo, inclusive dos fundos imobiliários. E quando o retorno exigido ele sobe, o preço dos fundos ele é pressionado para baixo e tende a cair. Segundo, com a renda fixa pagando muito, alguns investidores, eles preferem ficar em ativos mais conservadores. E aí os fundos, eles também são pressionados por isso e os preços caem. Agora, quando o ciclo de juros, ele inverte, e quando o juro começa a cair, esse movimento, ele começa a se inverter. Então a renda fixa, ela continua atrativa, mas ela já demonstra fraqueza, e isso faz com que a sua força relativa seja perdida. E, ao mesmo tempo, os fundos imobiliários bons, eles voltam ao radar dos investidores, pelo fato de ele ser uma geração de renda mensal, ele ser previsível e tem um potencial de valorização das cotas. Então é aqui que a simetria entra. Muitas vezes o investidor ele olha para o fundo imobiliário apenas como dividendo, mas ele ignora o fato de que se o mercado perceber ou precificar a mudança de juros, os fundos eles vão subir, vai ter uma reprecificação, ou seja, o investidor ele pode ganhar mais em duas frentes. Primeiro, por rendimentos mensais, que ainda tem fundos com bastante oportunidade, um rendimento bem alto, e pela própria valorização da cota. Principalmente os fundos de tijolo, as assimetrias elas tendem a ficar mais fortes. Então, Juliano, tem fundo imobiliário atrativo aí que vale a pena a gente mostrar para os nossos seguidores? Fala pessoal, tudo bem? Em relação aos fundos imobiliários, como o Rômulo bem citou, na última semana corrigiu 0,5% aí no IFIX como geral, e considerando esse cenário, nós trouxemos um estudo sobre os principais FIIs aí que a gente consegue, considerando aquela metodologia que nós apresentamos anteriormente, de selecionar ativos diversificados, acima de um determinado capital de investimento que traga diversificação. Nós fizemos uma seleção, pensamos alguns ativos e vamos falar aqui um pouco para vocês sobre esses ativos. A gente utiliza a ferramenta do investidor 10, pessoal, comparador de FIIs. O que nós trouxemos aqui? De preferência, FIIs de tijolo, então fundos de tijolo aí que traz bastante resiliência para a carteira, com um yield acima de 10%, considerando as cotações de fechamento da última sexta-feira, 20 do 3. Como nós podemos ver aqui, o yield acima de 10%, PVP todos abaixo de 1, então quer dizer que ainda possui um espaço ainda para ter uma valorização nesses fundos, e uma boa diversificação de imóveis. Todos, nenhum deles é monoimóvel, todos acima de 5 até 9 imóveis aqui, que vai ser o menor que o BRCR. Então, a ideia é trazer para vocês, e também a parte do valor patrimonial, todos acima de 1 bilhão. Então, FIIs diversificados, com bom valor patrimonial, abaixo do preço teto, e também com dividendos acima de 10%, pessoal.
E a gente vai falar um pouco desses FIIs para vocês, dar um breve destaque aqui para recomendar o estudo de cada deles para vocês, que quem achar que tem uma estratégia que combina com a sua carteira para poder identificar o melhor ponto de entrada e considerar esses FIIs aí para aquisição. Vamos falar primeiro em relação ao XP Malls, pessoal, um fundo bem representativo no setor de shopping, o maior do setor de shopping, 27 imóveis no total, tem uma vacância de 4%, bem baixa, próximo, considerando os pares que nós estamos vendo aqui, um dividend yield médio de 8,8% e o atual de 10,18%. Vai pagar dividendo nessa semana, teve a datacom de fechamento na última semana e o PVP próximo a 1, bem próximo do preço-alvo, preço teto aqui, vamos considerar assim, considerando a gente trabalhar com PVP igual a 1 como preço teto, ele está bem próximo desse preço, mas ainda a gente pode considerar um aporte aí pequeno, mas esperando uma correção para poder aportar com maior volume de capital. Outro ponto interessante é o GGRC, um fundo de galpões logísticos, um PVP a 0,9, em torno de 10% em relação ao preço em valor patrimonial, aproximadamente quase 12% aqui, quase 1% ao mês, uma vacância de 4,8 também, relativamente baixa, e um valor patrimonial de 2,4 bi. 33 ativos, bem diversificado, tem algumas particularidades quanto à composição do portfólio, principalmente pela Americanas, né, que é uma parte de composição do GRC da Americanas. O outro fundo para estudo aqui é o BRCR, um fundo de tijolo híbrido, ele é boa parte dele composto por lajes corporativos, um PVP bem descontado, mas tem seus problemas, né? Tem uma vacância elevada, 11%, um dividend yield de 10,6%, então o principal ponto de desconto no PVP dele aqui é a vacância. Tem um bom valor patrimonial e ele é até razoavelmente bem diversificado com 9 imóveis. Tem um risco que a gente pode avaliar que é um dos que a gente trouxe aqui, é um dos mais arriscados, então tem um potencial de destravar algum valor. O HGRE também, lajes corporativas, 0,85 de P sobre VP, um FII que recuperou bem no último ano, 10% de dividend yield, 1,75 bilhão de valor patrimonial e 12 imóveis, pessoal. FII de lajes também, tem as suas particularidades, cabe ao estudo. E por último, que a gente traz aqui é o TVRI. Ele é um fundo de renda urbana, aqui ele fala que traz como agências bancárias, mas ele é de renda urbana. Além de agências bancárias, ele tem outros tipos de comércios. PVP de 0,95, mais de 1% de dividend yield ao mês, totalizando 12,6% aproximadamente aqui. Vacância baixa, 3,2%. E 1,7 bi praticamente aqui de patrimônio e 59 imóveis, então bem diversificado também. Esses aqui são os principais FIIs, né, pessoal, que a gente filtrou aqui considerando esse corte de 10%, então para demonstrar que mesmo com essa correção, né, começam a surgir novas oportunidades aí dentro do cenário dos fundos imobiliários e fica o estudo para cada um de vocês aí detalhar. Cada um desses aqui tem suas particularidades de acordo com o setor e seus riscos também. Então, acho que dá para a gente passar brevemente em cada um deles. Então, o XP Malls aqui cresceu aqui nos últimos 12 meses 17%, então já um FII que se recuperou bem desde daquela grande queda que teve ao final de 2024 ali, né, no último trimestre, e no último ano cresceu, nos últimos 12 meses, 17,3%, como nós vimos, vai pagar dividendo na próxima semana, 92 centavos, manteve o do último mês, e é um FII bem diversificado, como nós vimos anteriormente aqui, vem crescendo, abrindo captação, está crescendo o patrimônio do fundo, quase 7 bi, e tem uma boa diversificação, tanto territorial quanto na quantidade de imóveis. O GGRC também, pessoal, cresceu 14,3% nos últimos 12 meses, vem mantendo os dividendos de maneira estável no último ano, crescendo em relação ao ano anterior. Quanto às principais representações da receita, a gente pode destacar a Ambev e a Volkswagen, pessoal. Então, esse aqui é o GGRC. O BRCR, como nós falamos, pessoal, no último ano, nos últimos 12 meses, cresceu 30%, mas tem aquelas particularidades que nós vimos. Ele ainda sofre para manter devido à vacância a distribuição de dividendos. Nos últimos meses aqui, manteve os dividendos, mas caiu em relação ao ano anterior. Também está consumindo um pouco do seu patrimônio, queimando um pouco de caixa. E aqui são os principais
dos principais ativos, né? Então é composto por lajes corporativas e participação em outros fundos. O HGRE também, pessoal, cresceu bem nos últimos anos. Vocês podem ver que sim, os principais fundos que tinham alguns problemas de somente lajes corporativas que aumentaram a vacância foram construindo um pouco foram melhorando a ocupação e construindo essa redução de vacância, melhoraram os resultados. Ele tem esses picos aqui que, de acordo com a norma dos FIIs, tem que distribuir ao final do semestre, né, pessoal, os lucros as reservas de lucros. Então tem esses picos ao final do semestre, mantém o dividendo do ano anterior, mas ainda tem um pouquinho de vacância que dá para ser trabalhado. Patrimônio líquido próximo a 2 bilhões. E aqui a diversificação dos ativos. O TVRI cresceu 23% no último ano. É um FII de renda urbana. Está crescendo os dividendos, então está conseguindo trabalhar bem a parte de ocupação. Mesmo sendo um setor crítico, que é o de agências bancárias e renda urbana. Quanto aos principais ativos, a gente tem uma grande diversificação, então agências em vários locais e várias cidades do estado de São Paulo e de demais estados do Brasil, Fortaleza, Campo Grande, então aqui ele é bem diversificado e consegue pagar mais de 1% ao mês aí nos últimos meses. Aqui um pouco do reflexo do IFIX, né, pessoal, nessa última semana, então teve essa correção. E creio que é isso, pessoal. Em relação aos FIIs que nós trouxemos para estudo, vou deixar aqui a tela para vocês para capturar e fazer os estudos para vocês. Como nós trouxemos desde o primeiro vídeo de fundos imobiliários, a gente tem uma carteira aí de mais de 500 mil de fundos imobiliários, estamos caminhando bem aí com o crescimento da renda passiva e que a gente quer trazer para vocês aqui que ainda é possível conseguir ativos acima de 10% ao ano. E com diversificação. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, tem alguma sugestão de conteúdo, envie para a gente, se inscreva no canal e deixe seu like, pessoal. Um grande abraço a todos vocês.